Salve, salve galera, professor Zani na área, mais uma vez com vocês hoje para a gente finalizar o estudo sobre as funções orgânicas e eu selecionei algumas funções que não são tão comuns, elas não são tão expressivas no nosso dia a dia, mas também não significa que são menos importantes, né? Quando aparece numa prova de vestibular no Enem, você tem que saber lidar com elas, saber identificar essas funções, tá bom? Bora lá então, se você não assistiu, assista às aulas, especialmente das funções oxigenadas, eu fiz uma de hidrocarbonetos, uma de funçãozinha oxigenada e também de funções nitrogenadas, aminas, amidas, que são funções bem importantes e mais comuns, especialmente nos vestibulares, beleza? Bora lá então, ó. Primeira função que eu estou colocando aqui são os tio-compostos. Olha só, irmão da minha mãe. Não, peraí. Tio-composto, vai lá, atenção, anote isso. É todo e qualquer composto orgânico em que você trocou um átomo de oxigênio por um átomo de enxofre. Olha que legal. Se você tirar, por exemplo, tem um álcool, certo? Tirou o oxigênio do álcool, da hidroxila do álcool, colocou enxofre, você tem um tio composto, no caso um tiol. Olha só, o nome remete à função de origem dele. Então vai lá, tá vendo esse composto aqui, ó? Isso aqui é um tiol. Por que é um tiol? Se você trocar o enxofre pelo oxigênio, você teria um álcool, que é o etanol. Adivinha o nome disso? Etanotiol. É só mandar um tiol. Isso não vale só para compostos orgânicos, viu? Então, na química inorgânica, por exemplo, o ácido tiosulfúrico. O ácido tiosulfúrico é o ácido sulfúrico, onde nós trocamos um átomo de oxigênio por um átomo de enxofre. Legal, não? Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos, mas a minha preocupação é você saber identificar ou saber o que é um tio composto, tá bom? Então, ó, etanotiol, olha só um tioéter. O que é um tioéter? Se você colocar um oxigênio aqui, você tem um éter. Se você trocar o oxigênio por um enxofre, você tem um tioéter. Olha só que interessante. Também temos as tionas ou as tiocetonas, que são substâncias em que trocou-se o oxigênio da carbonila por um enxofre. Olha, se você colocar um oxigênio aqui, consegue imaginar uma cetona, propanona? Essa seria a propanotiona. Legal, né? Bom, aqui os tioésteres, a gente trocou o enxofre também. Pode trocar esse oxigênio aqui também, no lugar desse aqui, trocou o oxigênio de um éster, que é um derivado de ácido carboxílico, por um enxofre. Esse aqui é um tioéster. Legal? Dá uma olhadinha com carinho, olhou com carinho, observou, faz sentido, não faz? Trocou um oxigênio por um enxofre, tipo, se você vê um composto com enxofre, coloca um oxigênio no lugar daquele enxofre. Você vai reconhecer a função. Aí você sabe qual é a função que deu origem àquele tio composto específico, beleza? Por exemplo, se eu colocar um oxigênio no lugar desse enxofre, eu sei que eu tenho um álcool. Então esse aqui é um tiol, ou tiol, ou um tiol, beleza? Vamos lá, próximo grupo são os anidridos. Anidridos, apesar de ter oxigênio, e nós já estudamos os compostos oxigenados, vou colocar ele à parte aqui porque é peculiar esse grupo de substâncias. Olha só, o que é isso aqui? Nós já conhecemos, é um ácido carboxílico, certo? Então pega um ácido carboxílico, não tá bom um, pegue dois. Pegue duas moléculas de ácido carboxílico. Esse aqui, no caso, é o ácido etanóico ou o ácido acético. Fechou? Daí você tira uma molécula de água desse monte de hidroxila que tem aqui, ó. Vamos tirar uma água aqui, ó, tá vendo? Tirou uma água, aí nós vamos ligar esse oxigênio a este carboninho. Nós vamos ter alguma coisa assim, tá vendo? Eis o anidrido. Então você viu ali duas carbonilas ali, ó. Duas carbonilinhas ligadas a um oxigênio como heteroátomo, você tem um anidrido. O anidrido tem uma nomenclatura simples. É anidrido o nome do ácido. Então, por exemplo, isso aqui é o anidrido acético ou anidrido etanóico. Se o ácido for diferente do outro, você fala anidrido, o nome de um ácido e o nome do outro. Tipo anidrido etanóico propanóico. Beleza? No caso, esse aqui é o famoso anidrido acético. Os anidridos são importantes. Tipo, uma substância que a gente produz a partir de anidrido é a aspirina, né? E daí a gente tem uma importância grande em relação a essa substância, portanto, o anidrido tem a sua expressividade nesse estudo nosso. Beleza? Fechou? Tranquilos até agora? Beleza, vamos lá. Esse aqui, lembrando que eu coloquei aqui o ácido acético, então esse aqui é o anidrido acético, beleza? Vamos a um outro grupo de substâncias também bem importantes, são os aletos orgânicos. Já foi mais importante, confesso, viu? Tipo, quando nós tínhamos em evidência um problema ambiental, que era a destruição da camada de ozônio, falava-se mais sobre isso aqui, especialmente nos vestibulares. Por quê? Um grupo de substâncias chamadas freon, ou se você já ouviu falar, CFCs,
pertence a esse grupo, né, teve em evidência por causa da interação com as moléculas do ozônio e a destruição, então, da camada de ozônio. Eu fiz assim, destruição, porque não é uma destruição, é um desgaste, beleza? Não é um buraco da camada de ozônio, não é um buraco, é um desgaste, fechou? Bom, quem são os haletos? O nome é muito sugestivo, haleto lembra quem? Lembra halogênio. Então, quando você tem um halogênio X aqui, ó, o X é um halogênio ligado a um radical orgânico, você tem um haleto orgânico. Vou colocar um exemplo aqui, isso aqui é o clorometano. A nomenclatura é bem simplesinho. Se ele for pequeno, o haleto orgânico for pequeno, é só falar o nome do haleto, tipo flúor, cloro, bromo, e o nome do radical na forma de um hidrocarboneto. Tipo, pode ser diclorometano, se tivesse 2 cloros ligados ao metano, tá certo? Tricloropropano. Simples. Existem outras nomenclaturas, essa nomenclatura é mais simples, tá bom? Quando a cadeia é muito grande, você pode considerar o haleto como um radical, tipo 2-cloro-3-metilpentano, entendeu? Tipo, você pode usar como um radical na cadeia carbônica, é bem tranquilo, fechou? Importância desses caras aqui, como eu disse, né? Tipo, aliás, também tem uma coisa legal assim, os anestésicos modernos são halotanos, são em geral haletos orgânicos, então tem uma aplicação ainda bem importante no dia a dia, fechou? Tá aqui o nosso composto, nosso último composto, que tem uma função que, apesar, né, no caso de eu ter mostrado já o anidrido que tinha oxigênio, eu estou separando por causa de alguma peculiaridade. Então a gente estudou, ó, os hidrocarbonetos em uma aula de função orgânica, os compostos oxigenados em uma outra aula, depois os nitrogenados, ó, 3 aulinhas, mais essas outras funções. Então nós fizemos 4 aulas de identificação, estudo de nomenclatura das funções orgânicas, beleza? Assista todas para deixar isso bem completinho, passe no papel, faça uma revisãozinha e faça exercício, tá? Então os compostos de Grignard têm uma importância em uma reação, uma adição, uma reação específica que a gente vai fazer, então é bom conhecer já logo de cara. Também chamamos de organometálicos, tá certo? Organometálicos porque tem um metal ligado a um composto orgânico, não é muito comum. Também tem os sais orgânicos, também tem metais normalmente, mas esse aqui tem na estrutura de forma relativamente estável. Não muito estável, mas relativamente estável. Então o grupo funcional é isso aqui, ó, radicalzinho orgânico ligado ao magnésio, mais X, onde X, ó, eu não perdi a chance, eu coloquei do ladinho justamente por isso. X é quem? X é um halogênio, beleza? Então nós vamos ter um exemplo aqui, ó, tá vendo aqui? Um radicalzinho orgânico, CH3, o magnésio aqui, e o cloro ali, que é um halogênio. Essas substâncias são importantes, olha o termo, reativos. São reagentes importantes na química orgânica. Eles conseguem fazer uma coisa bem ímpar, assim, mas bem ímpar mesmo, que é deixar o carbono com uma carga diferente do que normalmente os outros reagentes deixam. Isso promove uma reação bem peculiar, especialmente onde tem carbonila, fazendo uma adição chamada adição de Grignard, né? Adição dos compostos de Grignard. Enfim, vamos lá. Nomenclatura é fácil, pego o haleto lá, no caso, esse aqui é o cloro, então cloreto, se fosse bromo, brometo, cloreto, radicalzinho orgânico, metil, daí fala do magnésio ali. Então, cloreto de metil magnésio, tá bom? Sem muita importância, dificilmente vão te pedir, não que não vá, mas dificilmente vão te pedir a nomenclatura de um composto de Grignard, tá certo? E para a gente fechar, o último grupinho que eu coloquei aqui são os nossos ácidos sulfônicos, né? Tem uma importância esses caras aqui, especialmente na síntese de produtos como detergente, né? Especialmente detergentes. Os detergentes são derivados de ácidos sulfônicos, são sais de ácidos sulfônicos, moléculas gigantes. Sabão detergente, qual é a leitura de um sabão detergente? É uma molécula gigante. O gigante mesmo ali, mais de 12, 13, 14, 18 carbonos, depende do ácido que vai dar origem. É uma molécula gigante, onde tem uma pontinha polarizada em que nós temos um sal. E uma parte que só tem carbono e hidrogênio, que é apolarizada. Uma parte gruda na gordura, outra parte gruda na água, e é assim que ele limpa as coisas, né? Então os detergentes especialmente usam na pontinha polar, na parte que liga na água, um ácido sulfônico. Né? Então, como que é a carinha com o grupo funcional? Ó? Radical orgânico e esse grupo chamado sulfônico, que é o SO3H, é derivado do ácido sulfúrico, isso aqui, beleza? Então, esse aqui é o ácido sulfônico. Se você reagir com uma base, você vai formar um sal. O sabão, o detergente, é um sal desse cara, onde R é bem grandão. Esse é o segredo de um sabão, tá certo? Então, os ácidos sulfônicos, aplicação em limpeza, detergente especialmente, composto de Grignard, bem importante em reações de adição, a gente vai estudar em reações de adição
atenção à utilização desse cara. Os halogênios, como eu disse, né, os anestésicos, né, são importantes, e também associados sempre à questãozinha do ozônio, da destruição do canal de ozônio, questõezinhas características dos vestibulares, tá certo? O nome disso aqui, ó, é ácido metanosulfônico. Como um ácido, a gente precisa colocar o prefixo ácido, fala do hidrocarboneto que está ligado no grupo sulfônico. Então, metanosulfônico, etanosulfônico e assim por diante, certo? Queridos, fechamos aqui, encerramos nosso estudo sobre as funções orgânicas. Espero que tenham gostado e até a próxima aula. Próximas aulas, isomeria, certo? Tchau, tchau. Fui!